Atos 2, de 1 a 21. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Pode se sentar, a igreja. Quando a gente fala em Pentecoste, a primeira coisa que nos vem à cabeça, então, aí são as manifestações espirituais, ou as manifestações do Espírito Santo. Nos vem à cabeça igrejas pentecostais, portanto, né? E nos vem à cabeça, por exemplo, falar em línguas, a profecia, é o que mais perto a gente liga, né, de Pentecostes. Acerca de Pentecostes, nós, muitas vezes, né, por reflexo talvez, a gente passa a orar: Senhor, como em Pentecoste, vem aqui, nos visita, faz como aquele dia. Então, assim nós temos as nossas próprias conclusões do dia, do que aconteceu aqui nesse dia tão especial, no dia de Pentecostes. Muito se discute sobre esse dia e, na verdade, sobre qualquer festa judaica, não é? Então, tinha lá, hoje eu mandei aí pelo WhatsApp, né, o Deuteronômio 16, se não me engano, né, que fala acerca de algumas festas judaicas, né? E então está lá a festa dos tabernáculos, por exemplo, a festa das semanas, que é o Pentecoste, que é a festa de Pentecoste, tinham outros nomes: Pentecoste, da semana, da colheita, semeadura, né? Assim, tá? Então tinha esses nomes também no Velho Testamento, né? Então tinha algumas festas lá, a Páscoa, né? E hoje se discute muito se a igreja, como a conhecemos, deveria fazer menção dessas festas
ou até comemorar então. E por que eu insisto no dia de Pentecoste? Eu consigo distinguir as festas do Antigo Testamento, do Velho Pacto, do Antigo Israel, com o dia de Pentecoste, onde não vou fazer juízo de Deus aqui, dizendo que casualmente, né, foi nesse dia, mas enfim, o Senhor, o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, ele faz então essas maravilhas que acabamos de ler em Atos 2. Para quem não gosta de ler prestando atenção nos detalhes, deixa eu passar aqui bem rapidamente. No dia de Pentecostes aconteceu alguns fenômenos extraordinários. Então apareceu eles estavam lá orando, reunidos, sentados, né? Então não tinha pulo, nada disso. Olha aí, fica a dica. E ali apareceu primeiro o som apenas, não o vento, mas o som de um vento forte. Não tinha vento nenhum, mas houve um som de um vento forte. Primeiro. Segundo, apareceu uma língua de fogo que em seguida se distribuiu e parou em cima da cabeça de cada um que ali estava. Então havia uma língua de fogo em cima da cabeça das pessoas. Apareceu isso lá. Em terceiro lugar, aquelas pessoas que estavam ali eram varões galileus, o povo judeu. E o que acontece então? Eles começaram a falar na língua das nações ao redor de Israel. Estavam falando em árabe, em todas as nações que aqui foram descritas. E não vou de novo fazer juízo se foi coincidência ou não. O fato é que haviam as tais pessoas dessas nações vizinhas que presenciaram esse fenômeno, o qual, para surpresa deles, eles identificaram: peraí, não são esses aí judeus? Eles estão falando a nossa língua. Então havia lá um árabe, por exemplo, alguém de Cirene, de Roma, e estavam ouvindo os galileus falando na língua deles. Então foi isso que aconteceu. Barulho de um vento forte, línguas de fogo sobre a cabeça, e aquelas pessoas estavam falando numa língua de outro país. Essas três coisas. E então a gente não estranha a atitude deles, desse pessoal que viram aquilo de outras nações, fala: será que esse pessoal está bêbado, hein? Rapaz, você já pensou se bebesse, você conseguia falar em outra língua, né? O Didi, o Trapalhão Didi, uma vez num dos episódios lá, ele tinha uma pessoa falando em inglês. Ele falou: quer falar inglês? A receita fácil, enche a boca de colar. Então, fazendo aqui uma alusão, né, ao bêbado, que de repente daria a entender que estaria falando uma outra língua. Então ocorreu esses fenômenos, para constatar. Segundo lugar, que eu insisto no dia de Pentecostes, e vejo com pesar o desdém da própria igreja, veja a ironia, da igreja que eu digo, a igreja de uma maneira geral, todas as igrejas que ignoram a data de Pentecostes, ignoram entre aspas, tá? Claro que todo mundo é bom de dar estudo de Pentecostes, né? Mas você não vê qualquer divulgação a esse respeito, né? Culpa nossa, né? Eu vejo aí também uma coisa muito triste, é a concorrência da igreja. Então a igreja histórica ignora o dia de Pentecoste, porque os pentecostais falam: ali nasce a igreja pentecostal.
Só que no dia de Pentecoste, não nasce igreja pentecostal, não nasce igreja histórica, não nasce igreja neopentecostal, não nasce igreja com denominação nenhuma. Nasce a igreja noiva de Cristo. Acontece aqui a promessa de Deus da sua nova aliança. Como acabamos de ver o apóstolo Pedro explicando, olha, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, está lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, que fala que nos últimos dias, que Deus então faria uma manifestação especial do Espírito Santo, sobre servos, quer dizer homem e mulher, não tem diferença, ninguém é mais importante dentro da igreja, né? Sobre jovens, os jovens profetizarão, né? Os mais velhos terão sonhos, tá bom? Então, e Pedro explica isso, mas o porquê disso? Sempre que Deus ele inaugura um pacto, uma nova aliança, ou quando este pacto está indo ladeira abaixo, ele, para reafirmar, para mostrar, para que se faça a diferença daqueles que estão trilhando este pacto para aqueles que estão se perdendo, ele faz sinais, prodígios e maravilhas, para deixar bem claro quem é de Deus, quem está no seu pacto e quem não é. Então a gente vê Deus fazendo, por exemplo, em Moisés, né? Ali houve sinais, prodígios e maravilhas. Deus ali estava se revelando. Então Deus, para se revelar e não haver dúvidas de que era ele fez tais maravilhas. Quando Deus então ali institui a monarquia em Israel, também há prodígios. Levou o profeta, o primeiro profeta, por exemplo, o Samuel, foi ungir lá primeiro Saul com óleo, depois Davi, não é? E ali Deus então preparou o reino de Israel, expandiu. E todas as vezes que as nações se levantavam em guerra contra Israel, e Israel estava ali de acordo com a vontade de Deus, um botava 1000 para correr. Não tinha conversa, ninguém era páreo. Podia ser uma nação 10 vezes maior que Israel, perdia a guerra fácil. Deus mostrando que era o pacto dele. Então depois veio os profetas, e justamente aí Israel, quando se desviava, por exemplo, a gente conhece aí as histórias de Elias e mesmo Eliseu, os sinais e prodígios extraordinários que Deus fez na vida deles foi porque Elias ou Eliseu eram especiais? Não, porque eles estavam representando a aliança de Deus que o povo estava perdendo. Então Deus tomava Elias ou Eliseu, fazia milagres extraordinários através deles, para que a nação voltasse a primeiro ouvi-los, que eles ministravam a palavra de Deus. Então Deus ali cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilhas. E aqueles que se levantavam contra aqueles profetas, e assim os demais também, havia muitos problemas, né? Era difícil ali se levantar contra Deus. Então chega então a igreja, o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, uma referência a 50, né? 50 dias depois da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo. Então, na ressurreição de Cristo, ele ali a partir por 40 dias, Jesus vai aparecendo, vai preparando seus discípulos, vai dando mostra clara da sua ressurreição. Chega, como Paulo mesmo diz, a aparecer mais de 500 pessoas, né? E deixando muito claro então o que viria. E o que viria depois de que Jesus desaparece, depois de 10 dias, vem o Espírito Santo e inaugura a Igreja de Deus. Não uma denominação. Não é a igreja pentecostal, é a Igreja de Deus, o povo de Deus nessa terra. Aleluia. Aqueles que
estariam novamente num pacto com o Senhor, né? Justamente por se tratar de um novo pacto de Deus, há inicialmente sinais, prodígios e maravilhas, como acabamos de ler. O barulho forte do vento, a língua de fogo, o falar na língua de outras nações, né? E isso acontece algumas outras vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é o Pentecoste, a inauguração do tempo da igreja de Deus. Por que não fazer menção desse dia? Por que não louvarmos, nos alegrarmos com Deus pelo que Deus fez por nós? A nova aliança, o Espírito Santo que agora passa a habitar conosco, né? Agora sim somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é o selo da nova igreja do Senhor. Aleluia, Jesus, glória seja dada a Deus. Então, eu queria primeiro dizer isso, que o dia de Pentecostes não é o Pentecoste judaico que a gente faz menção, porque o velho pacto acabou, né, se tornou velho, estamos vivendo um novo. Então Deus não institui festas novas para a sua igreja, o que não quer dizer que a gente não possa lembrar de algumas coisas que Deus fez. Não é que não vamos matar animais, fazer festas como antigamente se fazia por uma semana, às vezes até um mês, não é? Para a glória de Deus. Enquanto tem gente que está esperando aí para o fim do tempo, que se inaugure de novo o templo em Israel, que vá ali ter sacrifício das ovelhinhas. Os boatos estão aí a 1000 por hora, que já existem as ovelhas vermelhas e tudo mais, que sacerdotes estão sendo, é verdade, viu? Estão sendo treinados para ministrar no novo templo de Israel. E aí a gente coloca Israel como relógio do mundo, e que no dia que o novo templo foi inaugurado, pronto, é sinal de Deus. Mas aí a gente rasga a Bíblia e joga fora, né, irmãos? Porque Jesus diz que não é mais necessário o templo. Ele disse que agora nós somos templos do Espírito Santo. Já pensou? Inaugura o templo. Não, mas o que nós vamos? Todo mundo pagar a passagem aérea, vamos para Israel para ver sacrificar a ovelhinha? Lá de novo vai ser templo. Já tem templo aí na Celso Garcia. Então, irmãos, e aí a gente rasga o Novo Testamento inteirinho e joga fora. Agora nós somos templos do Espírito Santo. Agora nós somos carta escrita de Deus. Agora temos a mente de Cristo. Glória a Deus, amém, Senhor. Dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Faz parte da nova aliança descrita por Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. A gente desprende disso, a gente joga fora isso e vai arrumar um templo para congregar? Cabe, será, os cristãos do mundo inteiro aí lá no templo? Será, irmão? Vamos dar uma de imitar a fé islâmica agora e correr para a nossa Meca? Jerusalém vai ser a nossa Meca agora? Não dá, irmãos. Aleluia. Os sinais dos últimos dias estão aqui. Quais eram? Alguém leu em algum lugar aqui? Alguém entendeu aqui que tinha um templo aqui? Mas que o Espírito veio sobre as pessoas. Aleluia. Quando? Nos últimos dias. Pronto, irmãos. Glória a Deus. Não tem tempo nenhum aqui. Agora nós somos a igreja, não as paredes. Houve uma época no velho pacto que as paredes sim eram o templo. Hoje Deus trocou de novo, Jeremias 31, trocou o coração de pedra pelo coração de carne. Nossa, amém? Mas já lá atrás os profetas diziam: olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é o meu trono, a terra é estrada para os meus pés. Que casa vocês vão construir para mim, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu descanso? Então onde é que pode comportar Deus? O nosso coração é um paradoxo, né? O Criador do universo, aleluia, resolveu habitar em nós. E a gente doidinho para falar para ele: sai daqui que a gente quer um templo. Igual a nação de Israel, quando Deus era ali o seu rei. A gente não quer
Loucura? Os profetas do Antigo Testamento acharam loucura isso. Eles, em tom de ironia, atônitos, eles falaram: vocês já ouviram alguma coisa assim? Nenhuma nação trocou o seu Deus. E olha que eles não tinham deuses, mas eles permaneceram na fé deles. Agora Israel, que de fato tem Deus, trocou o seu Deus. Não é uma coisa louca, insana. E a gente, vamos prestar atenção, cada vez que troca o presidente de Israel, há notícias de um templo, o Papa, tem 2 papas, pode ter 5 papas, irmãos. Quem diz que a igreja católica é parâmetro na Bíblia? Qualquer que seja a igreja, se nem a igreja pentecostal é, tradicional é, qualquer que seja, é o povo de Deus. Não vamos trocar a nossa glória por nada. Glória a Deus. Por nada. Aleluia. Somos agora a igreja dos últimos dias. Aleluia. Porque temos a revelação. Então Pentecostes fica dá essa pitada de mistério, né? Puxa, hoje é o culto de Pentecostes. Será que vai? Já aconteceu as maravilhas, irmão. Não vai aparecer uma língua aqui de fogo distribuído na cabeça de cada um. Isso já aconteceu. Deus já inaugurou a sua igreja. Ele não vai reinaugurar. Ele não vai ter uma outra noiva. Deus não é adúltero, polígamo. Deus não tem 2 noivas, ele só tem uma. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele não quer outra. Glória a Deus. Deus é fiel. A gente pode ser infiel, mas Deus permanece fiel. A palavra de Deus diz. Aleluia. Então, para falar um pouquinho de mistério, Efésios 5,32 diz assim: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Acabou o mistério, irmãos. Né? Aleluia, Senhor. Romanos 16, 25 e 26 diz assim: ora, há aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Vocês entenderam? Estava oculto o mistério, mas foi revelado por Jesus Cristo o evangelho. Acabou o mistério. Deus dos mistérios. Deus revelou, irmãos. A gente quer o Deus dos mistérios, mas Deus revelou. Acabou o mistério. Ele mostrou a sua igreja para o mundo inteiro. Mostrou as suas santas palavras para nós. Aleluia, a gente atrás do mistério. Lucas 24, 49 diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus já ia começando a preparar os seus discípulos para o que viria. Falou aos apóstolos: olha, antes de vocês saírem e fazerem a obra, fique aqui em Jerusalém. Vai acontecer a promessa do meu Pai. Qual era a promessa do meu Pai? Que vocês serão revestidos do poder do alto. Que acontece no dia de Pentecostes. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que de fato acontece em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando receberem o Espírito Santo, aí vocês saem de Jerusalém. O que hoje a gente quer fazer? Campanha para Israel. Mas lá atrás Jesus está falando: seus discípulos saem de Jerusalém. E a gente quer ir para Israel. Curso bíblico de hebraico. Pentecostes faz o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, ser conhecida para o mundo. E a gente quer o quê? Falar a língua que eles falavam naquela época. Vocês entendem como a gente gosta de inverter o processo? De misturar tudo? Jesus falando para aqueles que falavam hebraico, vão para o mundo. E nós que não falamos, vamos para Israel, aprender o hebraico. Jesus falando para os seus discípulos: saiam de Israel, vão para o mundo. A gente falando: vamos fazer uma campanha.
Sinai. Vamos para o Monte Sinai fazer oração lá, campanha. A gente inverte, né, o processo. Pentecostes é exatamente o antônimo de ser o contrário. Aleluia, Jesus. Houve esses dois fenômenos linguísticos, né? O primeiro Deus em Babel, em Gênesis, que o mundo falava uma língua só, e eles se juntaram contra Deus, uma rebeldia, querendo fazer uma torre que iria até o céu. Ainda bem que Deus interferiu, né? Imagina a engenharia precária naquela época, se eles não iam dar todo mundo com a cabeça no chão, né? Mas o que Deus faz? Mistura as línguas, dá uma língua diferente para cada um deles. Em Pentecostes, isso é invertido. De novo, os homens passam a entender as línguas. Amém? Aleluia. Deus um dia confundiu, e em Pentecostes, aleluia, Ele passa a fazer o homem a falar na mesma língua. E que língua, irmãos? A língua do Evangelho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, se estamos falando de Pentecostes, estamos falando do Espírito Santo. Se estamos falando do Espírito Santo, estamos falando de manifestações espirituais, e isso também nos interessa muito. Amém? É onde que quebra a cabeça as discussões teológicas. Se os dons ainda estão em evidência, se eles estão atuando, se o Espírito Santo ainda tem necessidade de dar dons às pessoas hoje. Em algum lugar a teologia se perdeu, não consegue compreender. Uns defendem que sim, outros que não. Gente, PhD em qualquer seminário aí fora, Harvard, Fuller, enfim. Outros com o mesmo nível de entendimento defendem posição contrária. O fato é que historicamente é um fenômeno global as manifestações do Espírito Santo. Amém? Então, o que é que a gente faz? A gente fica com elas, já que elas acontecem no nosso meio, já que a gente pede, elas acontecem. Se a gente pedisse e nada acontecesse, a gente poderia de repente entender que Deus não teria mais necessidade de atuar dessa forma dentro da igreja. Mas o fato é que continua acontecendo. Continua acontecendo o chamado batismo com o Espírito Santo. Continua o Senhor dando dons aos homens. Na verdade, Ele dá dons à sua igreja, seja ela pentecostal, neopentecostal, histórica, não? Porque a gente fica nessa disputa de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Os pentecostais e os neopentecostais são diferentes. O certo é a igreja histórica. Então a gente pega aí, por exemplo, metodistas e presbiterianos, mais de 100, 150 anos. Mas quem disse que a igreja começou 150 anos atrás para eles serem o certo? A igreja começou há mais de 2000 anos. A gente não lê a igreja metodista e a igreja presbiteriana. A gente lê a igreja pentecostal de Pentecostes aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e agradecido. Então, são as manifestações do Senhor. Eu queria falar um pouco, então, dos dons. Primeiro, tudo vem de Deus. Tiago 1,7 diz assim, 1,17, que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então Deus não muda, e Ele dá dons perfeitos do alto. Ele não será, agora eu vou dar dom para a igreja, agora eu vou passar uns 2, 3 séculos aí sem dar. Diz que ele não muda, ele permanece o mesmo. Na medicina, né, isso, né, vocês já viram, alguém já viu aí aquele exame de eletrocardiograma? Sabe como é que é o batimento do coração humano, assim? Então ele faz assim, né? Deus não, Deus ele é reto. A gente é assim, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, cheio do Espírito Santo, murchinho, querendo ganhar o mundo, mandando o mundo para o inferno, querendo ganhar o mundo, mandando o mundo para o inferno. Deus não tem isso. Ele quer salvar o mundo. E Ele dá dons à sua igreja, e o dom dele é perfeito. Aleluia, ele não tem sombra, ele não tem oscilação, ele não muda. Um dia ele está feliz, outro dia ele está triste.
Glória a Deus para a nossa sorte, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo lugar, esses dons não são o nosso bel prazer. O dom, ele tem uma finalidade, igreja. Igreja pentecostal, igreja do Senhor. Os dons não são para nossa diversão, para medir quem é mais espiritual. A igreja é a continuação histórica da encarnação de Cristo. Somos o corpo de Cristo na terra. A igreja o que é? Ela é corpo de Cristo, não é? Aleluia, Jesus. Então a finalidade do dom é realizar alguma obra, ajudar alguém a edificar a comunidade. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a Deus. Então tem essa finalidade. O que é que Jesus fazia quando ele andava por aqui, 2000 anos atrás? Ia curando todo mundo, ia pregando o evangelho, ia tirando os grilhões da religião, ele ia trazendo liberdade ao cativo. Ele proclamou o ano aceitável do Senhor. Aleluia. As boas novas foram pregadas aos pobres. E nós, como corpo de Cristo, devemos continuar fazendo isso. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 1,7. De modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então a igreja deve conter os dons, não deve faltar os dons da sua igreja para continuar o trabalho de Cristo. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segundo lugar, os dons devem ser para toda a igreja, não para o super crente, para o detentor de todo o conhecimento e todos os dons, para o ungidão, para o que tem a síndrome messiânica, aquele que, vocês têm que estar debaixo da minha cobertura espiritual. Eu que tenho o microfone, o que eu falo é a voz de Deus, vocês não podem discutir comigo. Acabamos de entender que Deus inaugurou uma igreja, não foi um homem, não foi uma pessoa, e que não deve faltar os dons à sua igreja. Aleluia. Ninguém pode fazer o papel de Deus. Ninguém pode falar, eu é que tenho poder, Deus me usa, eu que sou o profeta. Você não pode se levantar contra mim. Peraí, de onde nasceu esse tiroteio no meio do povo? Tiver fogo amigo, teu fogo amigo na guerra, né? Os batalhões estão muito distantes, de repente alguém pode atirar pensando que é o inimigo, acerta o que é do seu próprio, o exército do seu próprio país. Então a igreja faz fogo amigo. Se alguém se levantar, se Deus começar a usar uma pessoa e o pastor ficar enciumado, está em rebeldia, hein? Vai pro banco. Que fogo amigo é esse? Os dons foi dado à igreja. Você deve buscar os dons. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 12,14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então o corpo de Cristo quem é? Do ungidão? Não, é da igreja. Muitos. Aleluia, Jesus. Porque afinal de contas, Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo, não é para que aquele ou esse, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os dons então não são para nossa competição. Amém? 1 Coríntios 12, vou ler aqui o versículo 22, 23 e 25, diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial, verso 25, a fim de que não haja divisão no corpo,
mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Este é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Até há os que parecem mais fracos, o que a gente pensa que não tem honra. Mas Jesus é quem foi parar numa cruz. Não foi nenhum pastor. Não foi nenhum de nós. Não somos nós quem julgamos, quem Deus ama, quem é especial, quem pode fazer e quem não pode, quem é da igreja e quem não é. A gente pode até pensar que a pessoa não deve ter uma honra, mas Deus diz: trate com especial honra. Tudo isso tem um motivo. Pelo menos na igreja de Corinto, chegasse alguém lá de cheque 0 quilômetro, o pessoal mandava sentar nas primeiras cadeiras. Era tratado de maneira especial. Agora, se fosse pobrezinho, de pé lá na rua, levanta aí, vai dar lugar pro. Mas é justamente esse, Isaías 61, vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, é uma profecia messiânica. Então estamos falando de Jesus para trazer as boas novas aos pobres. Então, se a gente pega o pobre porque ele é pobre, põe ele de pé lá atrás e põe o rico aqui para sentar na frente, irmãos, nós estamos invertendo o que Jesus veio fazer. Mas nós não somos o corpo de Cristo. Temos que tratar a todos de maneira especial. Todos são valiosos. O sangue de Jesus foi derramado por todos. Todos são bem-vindos no reino de Deus. O banquete messiânico foi servido a todos. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E justamente aí nós falamos da soberania de Deus, que é para ficar bem claro que ninguém é dono da igreja, que a igreja pentecostal não é dono dos dons, como a igreja histórica não é dona da sabedoria. Deus é Senhor da igreja, de qual seja ela. Vemos até os exemplos aqui nas igrejas da Ásia descrita no Apocalipse. Tinha igreja de todo jeito. Igreja que achava rica, mas não era. Tinha igreja que achava que estava vibrando de vida e Deus falou: você está morta. Mas o que tinha em comum todas elas? Jesus andava no meio de todas. Aleluia. Tinha elas em suas mãos. Glória a Deus. Tratou, corrigiu a cada uma delas. Disse-lhes as qualidades e os defeitos. Pediu-lhes que se arrependessem. Aleluia, mas isso é trabalho de Jesus, não é nosso não. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Soberania de Deus e os dons na igreja. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Então não dá para eu dizer aqui: ô fulano, você vai ter o dom tal, ô ciclano, é o outro dom que você vai ter. Vou orar a Deus, mas espera aí, isso é o papel do Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo quem decide quem vai ser pastor, quem vai ser profeta, quem vai ser músico, quem vai tratar das crianças, o evangelista, o missionário, o líder de mocidade, enfim, o tesoureiro, etc. Tal, a igreja estruturada como conhecemos hoje. Não somos nós, irmãos. Deus não vê como o homem vê. Quando o profeta Samuel chegou lá na casa do pai de Davi para ungir o rei sobre Israel, todo mundo foi do maior, do mais bonito ao menor. Falou: não é esse aqui, ó, bonitão, tipão, vai ficar bem no trono. Deus falou: Deus não olha, vocês olham a aparência. Aleluia. Nós olhamos a aparência, mas Deus olha o coração. Aleluia. Os olhos azuis, cabelo com chapinha, loiro, moreno, isso aí é para nós. Para Deus não. Para Deus a estética, a plástica, o carro que você chega, o ônibus que você vem a pé. Para Deus importa igreja. Aleluia. Povo, alma, vida. O Senhor da vida. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Então a Bíblia diz acerca de sua, tudo é Deus. Então acabamos de ler que Deus é que distribui, né? É o mesmo e único Espírito que distribui individualmente. A Bíblia vai falar que Deus dispõe, tudo Deus. 1 Coríntios 12, 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Veja, Deus distribui, aí Deus dispõe. O que mais? Deus coordena. 1 Coríntios 12, 24. Enquanto os que em nós são... vamos lá. É isso mesmo. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Deus estruturou. É Deus que coordena as coisas, tá bom? O que mais? Deus estabelece. 1 Coríntios 12, 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu. Primeiramente, uns para apóstolo, para profeta, mestres, que realizam milagres, que têm dom de cura, dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas, e aí vai. Então é Deus quem estabelece. Vocês entenderam, irmãos? É Deus quem dá o dom perfeito do alto. A igreja de Deus e não a nossa, né? Para os pastores, Pedro vai falar no capítulo 5, pastoreiem a igreja de Deus, que lhes foi confiada. Deus não passou a escritura da sua igreja para ninguém. Para Satanás, nada pode se levantar contra a igreja que Deus estabeleceu. Para os membros, é lugar que Deus se faz conhecido, da revelação de sua palavra. É aqui, aleluia, glória a Deus, que tem a pregação da mensagem, e aí vem a fé para aqueles que ouvem. Aleluia, glória a Deus. A igreja pertence ao Senhor. A igreja é controlada por Deus. Deus que administra a igreja, Deus que trata com a igreja, Deus que a repreende, é Deus que a cura. Aleluia, é Deus que a faz crescer. E quando a gente se preocupa com números, estrutura, irmãos, se não for o Senhor quem edifica a casa, em vão trabalham a turma que acha que vai fazer a igreja perfeita. E o homem vive a buscar a igreja perfeita, mas é Deus quem estrutura todas as igrejas. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a Deus. Vocês entendem, irmãos, que o ar de mistério não deve mais fazer parte da nossa vida. Em Pentecoste é revelada a igreja de Deus, que outrora foi oculta, mas por fim foi revelada, e foi revelada através do trabalho de Jesus, do Evangelho do Senhor. Para aqueles que acreditaram no Evangelho de Jesus, então passaram, aleluia, a compreender espiritualmente como anda o mundo. Glória a Deus. E por fim tem os seus dons para aqueles que buscam. E aqueles que não buscam? Recebem dons mesmo assim. Recebem dons mesmo assim. Nós não somos, irmãos, donos do nosso nariz. Aleluia. A Bíblia fala que agora nós somos servos de Cristo. Você já viu o servo fazer a sua vontade? O servo faz a vontade do seu Senhor. A palavra servo foi um jeito bonitinho de escrever aqui, mas a servo, lá, a palavra original, o verdadeiro significado de servo é escravo. Escravo faz, acorda a hora que quer, vai dormir a hora que quer, come a hora que quer, vai para onde quer. Faz só o que o Senhor manda. Nós somos escravos de Cristo. Não cabe a nós, olha, eu não quero ser pastor. Vai ser. Mas teve um lá atrás, um tal de Moisés, falou, eu não vou lá falar não. Deus falou, você vai sim. Agora, não, só porque você falou, não só vai você, ainda vai sobrar para o seu irmão, vai você e Arão também. Tá bom? Fala para Deus o que você não quer fazer. Cuidado, irmão, você te deixa no olho da rua até você falar, então é melhor eu ir. Tá bom? Paulo também falou, olha, vou seguir a igreja. Jesus aparece para ele e fala, você vai mesmo? Que é dura coisa, esse negócio aí que você não vai para Deus, hein? Ficou cego um pouquinho, fez o intensivão com Deus, Deus curou os olhos dele, foi ser o maior ministro, né? O
grande escritor do Novo Testamento. Então, irmãos, apenas diga: Senhor, faz tua vontade em mim e me prepara para eu fazê-la. E me dá condições de eu ficar de pé. E me dá fé para eu ficar de pé. E me fortalece para não desistir no meio do caminho. Aleluia, somos de Deus, irmãos. Somos filhos do Senhor. Fazemos parte agora da maior estrutura viva do planeta, que é a igreja do Senhor. Aleluia, temos os dons, a Bíblia até nos orienta. Está lá em Coríntios 13. Vamos lá, 13, já que eu abri a boca para falar, então vamos. Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 14, então? Seria? Não, 12, então, vamos lá. 12:31 diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Vou fazer a tecla SAP aqui. Tenta a sorte. Pede para Deus o que você está querendo, tá bom? Quero ser pastor. Se Deus quiser te mandar para o louvor, meu irmão, se Deus quiser te mandar para os subúrbios da África, do nosso próprio país, você não vai, ué. Mas busque com zelo, quer dizer, pensa um pouquinho. O que é que você tem talento? O que é que você está disposto? O que é que você sente no seu coração? Aquela vocação, aquele pulso para fazer, é isso que você deve buscar. Olha, eu vou ser pastor. Eu gosto da Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de aconselhar as pessoas, gosto de ensinar. Irmãos, é isso aí. Achou seu caminho, busca aí. Se prepara para isso e peça o dom. Tem aqueles que têm um dom e não têm o preparo. Tem os que se preparam, mas não têm o dom. Deus mandou fazer outra coisa. Vai lá, faz escola teológica, 10 anos de teologia, mas não adianta, vai lidar com o departamento infantil. Para agora a gente preparar muito bem as nossas crianças e as suas famílias. Não é verdade? Irmãos, é Deus quem faz todas as coisas na igreja. Aleluia. Deixa a dica aqui, busca com dedicação. Pensa bem, põe fé, ora, né? Mas em última análise, é Deus quem vai te dar o dom. É o Espírito, um só Espírito, que atua. E aí a gente fica com ciúmeira. Eu queria estar no púlpito, eu queria pregar como um pastor, eu queria ser um profeta como o fulano, eu queria ter o dom de curar que o fulano tem, eu queria ser aquela pessoa que eu ouço, que o irmão fala, que acorda todos os dias 4 horas da manhã e ora 3 horas. A gente acredita nessa historinha, né? Que tem crente que acorda a vida inteira, todo dia 3 horas da manhã e lê, e fica orando lá por 3 horas. Às vezes a pessoa teve um período na vida que fez isso, ou fez isso 1, 2, 3 vezes, e espalha: eu sou crente que acorda 3 horas da manhã. Todo mundo pensa: puxa, aquele irmão acorda todo dia 3 horas da manhã, né? Esse é que é crente. A gente fica com ciúme com o dom, a capacidade que a pessoa tem, mas ele não faz isso. Aí o que ouviu vai tentar fazer, destrói o casamento, porque vai acordar o marido, ou o marido vai acordar a mulher, que precisa acordar do madrugada para trabalhar. Mas crente que é crente acorda 3 horas da manhã. Já ouvi falar de casamento que quase acabou por causa disso. Porque o cara que acorda 3 horas da manhã ouviu que alguém acorda 3 horas da manhã, e a gente fica disputando, quer fazer o que o outro faz. Mas Deus tem dons diferentes para cada um de nós, maneiras de atuar diferente. O Espírito que atua em mim é o mesmo que atua em você, que atua aqui no Brasil, que atua em Israel, que atua nos Estados Unidos, na Europa, onde for. Para onde eu posso me ausentar, dizia o Salmo 139, do teu Espírito, Senhor, no mais alto, mais profundo, enfim. Aleluia. Aleluia. A gente não foge de Deus, irmãos. Glória a Deus. Esse é o significado de Pentecostes. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Aleluia. É compreender o que nos ensina as Escrituras e não o que nos ensina as igrejas. Temos que ser menos denominacionalistas. Sabe, eu ajo de acordo com o que eu aprendi na minha igreja. Ajo de acordo com o que a Bíblia ensina melhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim você vai ser mais feliz, você vai ser. Porque tem gente que é da igreja denominacional, com I minúsculo. Eu prefiro ser da igreja com I maiúsculo, que está distribuída. Qual é o tamanho da sua igreja, pastor? Minha igreja possui milhões e milhões de membros. Aleluia. Eu pertenço à única igreja que existe. Aleluia. Não existe 2 igrejas, só existe uma. Deus só tem uma noiva, é essa igreja que eu congrego. Aleluia. Aí eu estou nesse lugar aqui que abriga a igreja mundial de Deus. Tem um pessoalzinho que tem que congregar aqui nesse lugar.
Vamos ter um pessoalzinho que vai em cada uma desses prédios distribuídos no mundo inteiro aí. Mas o fato é, existe só uma igreja. Aleluia. Só uma igreja. Faça parte do corpo de Cristo. Seja a igreja. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Temos que buscar os dons espirituais com entendimento e fé, meus irmãos, para atuarmos para Deus e não para nós. Vamos procurar ser igreja madura. E vamos se preparar, gente, assim, para a pior fase da igreja. Constatada aí, você pode conversar com qualquer pastor, com os grandes eruditos, acerca da mornidão da igreja que quer fazer a obra, mas não sabe como fazer a obra, obreiros que não têm nenhum material que ensine o que é, por exemplo, músico, que não sabe o que é música, pastor que não conhece Bíblia, que não estudou, evangelista que não tem a menor ideia do significado de evangelismo. Então nós temos um monte, geralmente, de mulheres dentro de igrejas por aí que são missionários, nem sabem o que é ser missionário. Já viu missionário plantado num lugar? Missionário vai fazer missões, irmãos. Tem uma igreja que a representa. Que história é essa de missionário que fica numa cadeirinha sentado? Missionário vai fazer missão. Então sabe por quê? É a igreja que quer ser, mas não sabe ser. Tem fama de estar viva, mas na verdade está ali, caminhando para a morte. Então, queridos, aleluia, Jesus. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Glória a Deus. Vamos servir o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos entender mais o que é o nosso Deus, o que nós somos, e compreender as santas Escrituras. Encerra com Efésios 5, 18 a 20, que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se, significa que o Espírito está prontinho, a gente tem que deixar, deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos deixar encher do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz a uma fé sadia, ao conhecimento das Escrituras, aleluia, e nos revela a obra que Deus nos chamou para fazer. Eu vou usar aqui as palavras de Paulo em Efésios mesmo, no capítulo 1, que diz assim: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam saber qual é a esperança do chamado dos santos. Então orem para vocês saberem a que Deus está chamando a cada um de vocês, aleluia, a que Deus quer usá-los, qual a missão que Deus tem para vocês. Aleluia, Jesus, que certamente Deus tem uma missão para cada um de nós. Certamente Deus tem dons para cada um de nós, de formas diferentes, maravilhosamente. Nós sabemos disso em Pedro, capítulo 4, verso 10, que fala acerca da multiforma de Deus. Deus age de formas tão diferentes. Você vê tantas igrejas, parece que a gente está falando até de outro cristianismo, né? Uma igreja tão diferente de outra, mas é o mesmo Deus. É a forma diferente de Deus atuar, porque nós somos diferentes. Dos mais de 7 bilhões de habitantes deste mundo, não há um igual. Aleluia, glória. É assim que Deus estabeleceu as coisas. Então o que a gente faz? A gente se esforça para congregar juntos e para cooperar uns com os outros. Veja, cooperar igual, tá bom? Cada um com o seu dom. Aleluia, não por disputa, não para quem é o mais bonito, eu queria falar a língua que aquele irmão fala. Você está com ciúmes do Espírito que está naquele irmão, mas o Espírito naquele irmão está em você também. E o Espírito que está em você não é menor, é o mesmo Espírito. Guarde essas palavras no seu coração. Hoje é assim que a gente celebra a Pentecoste. Não o Pentecoste judaico, mas o Pentecoste que ali institui, inaugura a verdadeira igreja do Senhor.
Deus abençoe a sua vida, o seu entendimento, para a glória do Senhor, aleluia. Tenha uma semana andando no Espírito, tá bom? Não adianta se encher hoje e amanhã ser uma pessoa como outra qualquer, sem a menor distinção. Mas se encha do Espírito Santo mesmo. Busque dons, busque o batismo com o Espírito Santo.